Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast, este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Castro, sou engenheiro civil. Através da construção modular off-site, eu ensino você a construir mais rápido, gerando riqueza e de forma sustentável. Hoje nós estamos aqui diretamente da Feira da Construção off-site, no stand da CMC Modular, no especial Construção Modular Cast. Se você está assistindo no YouTube ou no Spotify, já deixe seu like, curta o canal, compartilhe. Vamos atingir mais e mais pessoas e mostrar esse método construtivo que está transformando a indústria da construção civil no Brasil e no mundo. Pessoal, quero agradecer a CMC Modular, essa empresa que respira inovação. A CMC é uma empresa do Grupo Lafayette e a maior especialista em soluções construtivas industrializadas do Brasil. A fábrica destaca-se pela agilidade na montagem, flexibilidade e inovação em um processo de construção modular que envolve muita tecnologia. Acesse agora mesmo o site cmcmodular.com.br e conheça nossas soluções. CMC, a tecnologia que constrói. Hoje estamos muito felizes em receber aqui no estúdio esse convidado que é sócio fundador de uma das empresas mais inovadoras do mercado da construção off-site. Ele é sócio fundador da TecVerde Engenharia, formado em arquitetura e com experiência no desenvolvimento e coordenação de projetos residenciais de diferentes escalas, com foco na produtividade e sustentabilidade dos projetos, interesse em tecnologias e inovações construtivas, empreendimentos imobiliários e arquitetura sustentável. Pedro Virmon, seja bem-vindo ao Construção Modular Cast, em parceria com o ProSA Podcast. É um prazer receber aqui no estúdio você. Sinta-se em casa. Bom dia, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. É sempre bacana participar desse tipo de coisa. E vamos lá. É isso aí. Bom, para quem não conhece a sua história, conte-nos um pouco sobre quem é você e sobre como veio essa ideia do você é pioneiro hoje na construção industrializada, principalmente o de frame no Brasil, através da TecVerde lá em 2009. Como surgiu essa ideia e você foi transformando pouco a pouco a construção civil no Brasil? Uhum. Bom, a TecVerde começou em 2009 e ela nasceu dentro da Federal do Paraná. Né? Eu estava cursando arquitetura no último ano e conheci os meus sócios. Né? Na verdade, não éramos colegas, não éramos amigos, mas eu conheci eles por acaso, porque eles eram todos da engenharia civil e eu da arquitetura. E aí o Caio já tinha um projeto de montar uma consultora, montar uma empresa, montar um negócio novo que fosse diferente do que o pai dele fazia. O pai dele era consultor, incorporador, e ele já queria sair da faculdade fazendo uma coisa diferente, uma coisa inovadora. Né? O nosso sonho grande sempre foi de inovar na construção civil através da industrialização. Tanto é que a gente começou a trabalhar com o Lightwood Framing, que é um sistema baseado em estrutura de madeira, né? Mas a gente nunca se agarrou muito à questão da madeira, né? Muitas vezes, principalmente eu que vou nos eventos de arquitetura, o pessoal fica muito agarrado na questão estética da madeira e tal, mas a gente viu o wood frame e a madeira como um meio para a gente atingir a industrialização, né? E a gente foi um pouco na contramão do que acontecia na época, porque o steel frame já vinha sendo difundido, né? Através do drywall, através, né, das grandes fornecedores de aço, e o wood frame muito incipiente ainda, muito pioneiro. Mas a gente teve uma inspiração muito forte da Alemanha, né, que é um dos países que tem umas tradições mais fortes na industrialização de construção civil em painéis com estrutura de madeira. E a gente ficou, né, deslumbrado com essa possibilidade e a gente começou a ir dentro da faculdade ainda, né, antes de se formar, a montar não só, né, a explorar, estudar, aprender não só um novo sistema construtivo, mas um novo modelo de negócio, né, para extrair os benefícios do off-site. E aí foi uma jornada muito interessante. Né? A gente tem uma história de empreendedorismo bacana, porque a gente, com um capital inicial minúsculo, a gente montou uma fábrica para fazer a primeira casa desde o começo já industrializada. Né? A gente tinha muito claro isso, que a gente tinha que ter desde a nossa primeira obra, uma primeira experiência, um aprendizado na industrialização. Lógico que cometemos uma série de erros, lógico que foi muito aprendizado com muito sacrifício,
Mas foi assim que a gente se propôs a fazer para iniciar da forma certa que a gente considerava. Então, todos os meus sócios, né, na época era eu, o Caio, o Lucas, o Beto, depois entrou o José Márcio. Todos nós, durante a faculdade, tivemos alguma experiência no exterior, né? Eu fui para os Estados Unidos, o Lucas para o Canadá, o Beto também para os Estados Unidos, o Caio para Nova Zelândia. E todos nós tivemos assim, alguma experiência com o woodframe, né? Eu tenho um tio americano e eu fui ver a casa dele que estava em construção. E eu fiquei fascinado, falei, pô, cara, que negócio bacana. Por que a gente não tem isso no Brasil? Que tipo de construção é essa? Que coisa legal. E durante a faculdade fiz um trabalho de pesquisa sobre o woodframe. E aí quando eu encontrei o Caio, o pessoal já estavam pensando em trabalhar dessa forma, eu caí de corpo e alma dentro disso, né? Então foi uma história muito bacana. Eu lembro que na minha colação de grau, em 2010 já, a gente estava montando a primeira casa e eu estava lá na chuva, guindaste, andaime, colocando lona para proteger e tal. E era uma casa grande? Era uma casa de 150 metros quadrados. Tá. E aí saí correndo de lá para ir direto para a colação de grau. Então foi com muito suor mesmo. Assim, a primeira casa a gente construiu praticamente com as nossas próprias mãos. Né? A gente conseguiu se enfiar no meio de uma comitiva que foi... Na época tinha a crise imobiliária na Europa, nos Estados Unidos, né, 2009 ali. Então, e o Brasil estava um pouco, né, não sofrendo tanto com a crise. Então, o estado de Baden-Württemberg na Alemanha estava trazendo empresários brasileiros para fazer uma visita técnica lá na Alemanha e fomentar parcerias, fomentar negócios com as empresas alemãs, né? E foram grandes empresários lá e foram a molecada junto, conseguimos ir lá e conseguimos lá costurar uma parceria com duas empresas muito importantes, que é a Weimann, que é a empresa que fabrica as máquinas, né, para a linha de produção de frame, com a Zapper, que é uma empresa de consultoria em transferência de tecnologia de woodframe. Na época eles faziam muita transferência tecnológica para o leste europeu, para as antigas, para os antigos países que faziam parte da União Soviética e estavam crescendo muito e precisavam fazer casas muito bem isoladas, casas, né, industrializadas, faziam essa transferência de tecnologia e com a SEMA, que é um software que a gente usa para fazer os projetos de produção e montagem. Então, eles nos ajudaram muito. Né? Eles fizeram as transferências de tecnologia para lá. E logo depois da primeira casa? Assim? Antes da primeira casa. Antes da primeira casa. Então a gente começou bem industrializado. Começamos bem industrializados. Nós, em 2010, eu e o Lucas, né, eu era responsável pela engenharia, o Lucas pela operação, nós fomos para a Alemanha, ficamos 15 dias lá, num intensivão, assim, num dia e noite, assim, absorvendo, né, bebendo da fonte o máximo que a gente podia, indo em obra, indo em fábrica, tendo discussões de projeto, e a gente foi lá para aprender a projetar a primeira casa, né? Então a gente estava lá aprendendo para a gente conseguir projetar e 3 meses depois eles enviaram um técnico para acompanhar a produção da primeira casa, a produção e a montagem da primeira casa junto com nós. Muito bacana. Então foi um treinamento muito intensivo, né? E a gente, tentando adaptar aquele padrão alemão, né? Perfeito. Eles passaram uma lista de ferramentas para a gente, que só a lista de ferramentas manuais que a gente tinha que adquirir para dizer que tinha uma fábrica de woodframe era 3 vezes o nosso capital inicial. Só a lista de ferramentas manuais. E a Universidade do Paraná te ajudou nesse momento inicial? Você ainda estava lá? Ou... Eles ofereceram uma forma de incubação, né? Mas na época estava muito desorganizada a coisa. A gente, no primeiro ano, a gente venceu um edital Prime, que se chamava, da FINEP, que a gente conseguiu uma verba para aplicar em consultores de área jurídica, de marketing, de sustentabilidade, para ajudar a gente, contabilidade, né, para a gente montar o negócio. Né, então a gente conseguiu uma verba, fundo perdido, né, para a gente trazer pessoas bastante competentes para ajudar a gente a organizar o negócio. Né. Então esse foi um pontapé inicial importante que a gente conseguiu ter. Mas a gente teve muito apoio da FINEP, do Senai também, né, porque foi criada uma comissão Casa Inteligente, que, né, unia essas empresas que foram fazer essa visita para a Alemanha
E depois que a gente voltou de lá, esse grupo foi crescendo e a gente foi se organizando para, desde então, na época estava começando Minha Casa Minha Vida, né? E então a gente sabia que para o sistema construtivo vingar, a gente tinha que ter larga escala. E a saída para isso seria financiamentos para atuar dentro do programa habitacional. Então a gente sabia que o D-Frame não tinha uma norma nacional, não tinha repertório, né, nacional, não tinha experiência, era um sistema completamente inovador, e como é que a Caixa Econômica vai pôr dinheiro nisso, né, nos empreendimentos? Então, na época, o governo, né, ele tinha uma forma de incentivar a inovação na construção, que é através do sistema SINAT. Né, você pode montar, hoje tem a diretriz SINAT do steel frame, do D-frame, paredes de concreto, né, diversos sistemas, que é para você poder inovar na construção civil e poder atender a demanda habitacional com soluções inovadoras. Então esse grupo permaneceu unido e trabalhando, né, dentro dessa comissão Casa Inteligente para elaborar a diretriz SINAT. Né? A primeira diretriz SINAT acho que saiu em 2012 já. Então um trabalho que envolveu IPT, Falcon Bauer, fornecedores, o pessoal apoiava. Né? Diversos ensaios, né? Ensaios. Os ensaios até alguns que os fornecedores, né, davam, a gente conseguiu utilizar. Mas você com a diretriz SINAT, aí sobre a diretriz SINAT você tem que se certificar através do DATEC. Né? E aí cada empresa com detentora do DATEC, ela tem que ter os seus ensaios aí que são muito mais, não só ensaios de caracterização dos materiais, mas ensaios de desempenho de sistema, né? Então, um sistema de piso, um sistema de parede, um sistema de cobertura, com todas as camadas, todas as interfaces, né, os ensaios de desempenho. E aí a gente conseguiu, em 2013, ter o nosso primeiro DATEC de casas térreas. Né? Em 2014 já conseguimos o primeiro empreendimento. Porque essa foi outra barreira muito grande também. Mesmo você tendo um DATEC, não garantia que a Caixa Econômica ia dar um financiamento, né, para um tipo de obra, porque a Caixa Econômica tem que todas as ressalvas, né? Quem que é Tec Verde? Molecada aí, né? Mas vocês mesmos foram incorporadores nesse caso, ou vocês forneceram para a indústria de, né, um incorporador, uma construtora fazer via Caixa Econômica? O nosso primeiro empreendimento em larga escala foi em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles tinham aprovado um faixa 1 do Minha Casa Minha Vida com um sistema construtivo parecido com o de frame. Ele era em madeira de pinos, era uma coisa assim meio um sistema de uma pesquisadora local lá que tinha definido, e eles tinham montado esse empreendimento lá com a Caixa Econômica. E a consultora que venceu a licitação lá na época não sabia como fazer aquilo lá e entrou em contato com a Tec Verde, e nós fizemos uma parceria com eles para eles atenderem essa licitação, e a gente ajustou, né, aquele sistema construtivo que era baseado em eucalipto para o de frame, que é em pinos, autoclavado. E a gente fez um acordo de licenciamento de tecnologia para essa consultora. E foi uma fábrica que foi montada lá em Pelotas, uma fábrica só para atender, eram 280 sobrados, mais 20 ou 40 casas térreas. Então, nesse empreendimento, a gente conseguiu ter a oportunidade de ter um exemplo, né, ter um protótipo executado para servir de objeto de estudo do nosso DATEC. Então, todo o DATEC foi desenvolvido em cima desse empreendimento, fazendo os ensaios de campo, por exemplo, que precisavam, né, e trazendo essa experiência. Então foi uma oportunidade muito interessante que acabou acontecendo, que permitiu a gente obter o DATEC. E aí o nosso próximo empreendimento foi com a consultora F-Class, que é nosso cliente até hoje, em Curitiba, também um faixa 1 de casas térreas. Mas mesmo assim, nas primeiras aprovações, quando você vai fazer o laudo de engenharia com a Caixa Econômica, as primeiras, né, a Caixa Econômica não sabia o que era isso, nunca tinha aparecido lá para o cara fazer uma análise dessa. Quem que é Tec Verde? Uma empresa de fundo de quintal, os caras têm respaldo, têm garantia, né, têm capacidade técnica, então teve muito trabalho de convencimento. Mesmo você tendo o DATEC, que é o que te permite acessar o financiamento, a gente tinha que chamar o pessoal, fazer apresentações, levar na fábrica, levar em obra executada. Na época a gente fazia muitas casas de alto padrão, né, que era quem tinha... quem apostava nessa ideia e quem tinha cash, né, para investir. Então mostrava a obra, mostrava tudo para mostrar uma seriedade de trabalho que a gente estava fazendo. E aí aos poucos o sistema construtivo foi ganhando espaço, foi cada vez mais, né, a gente ganhando um nome dentro da Caixa Econômica, um reconhecimento nas diferentes regionais, né.
Hoje em dia esse processo já está muito mais tranquilo, né? Muito mais estabilizado. Falando sobre Caixa Econômica, pegando um gancho, é o seguinte, né? O governo atual ele pretende fazer, acho que 2 milhões de casas em 4 anos. E sempre quando alguém conversa comigo, principalmente o pessoal que fala em fazer no faixa 1, eu explico para eles o seguinte, que é impossível hoje, né? Até mesmo por causa da falta de mão de obra e o alto custo do preço da construção civil, né? Que aumentou muito pós-pandemia, você conseguir entregar esse volume de casa e também obter uma lucratividade que compense o risco, né, sem a construção industrializada. O que você acha disso? Bom, eu concordo em gênero, número e grau, né? A gente atende muitos construtores que eles... a construção acaba sendo uma pedra no sapato para quem quer fazer negócio imobiliário, né? É um mal necessário. Então, tem muitos consultores que vencem licitações ou que estão promovendo, estão fazendo incorporação, né, através das demais faixas do programa. E muitas vezes é uma consultora pequena, enxuta, né, com um corpo técnico pequeno, né, que faz as obras ali muito baseada em empreiteiro e tal, e sofre todas as dores da construção civil, né? Então a gente entra com uma solução industrializada, com qualidade, né, acompanhada, com garantia, né? A garantia da Tecverde é um aspecto muito forte. Então a gente entra para sanar esse problema da construção, né? E principalmente quando a gente tem empreendimentos com uma repetição maior, com uma escala de 200, 250, 300 unidades, aí que você consegue extrair os benefícios da construção, né? Você não fica tão dependente de empreiteiros locais, de fornecedores, né, locais. Hoje a Tecverde Engenharia, né, é a empresa que mais entregou, né, o maior número de unidades habitacionais em construção off-site no Brasil, né? Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes sobre o método construtivo da Tecverde, né? Como vocês que diferem, né, do Light Wood Frame, né? E o que tem permitido vocês, né, essa velocidade de entrega, né, que eu vi recentemente, né? Vocês estão entregando 16 apartamentos a cada 3 dias, né, em São Sebastião, um projeto super interessante, né, na reconstrução da Vila de Sarri. Como eu falei, desde o início a gente sempre mirou na industrialização como um meio para a gente resolver o problema da construção civil no Brasil. Lógico que no começo a gente fala de nível de industrialização era baixo. A gente trabalha com o sistema construtivo Light Wood Framing, né, como ele é tradicionalmente conhecido, como ele é muito utilizado no Canadá, nos Estados Unidos, por exemplo. Só que nesses 2 países a tradição de pré-fabricação é muito baixa, muito baixa. E na Alemanha os padrões são muito diferentes, né? O Light Wood Frame na Alemanha outras bitolas, ele é bem diferente do wood frame nos Estados Unidos, mas eles têm a tradição muito forte da industrialização, da panelização. Então a gente trouxe esses 2 conceitos para tropicalizar a tecnologia para o Brasil, né? Fizemos as adaptações necessárias para o que a gente tinha aqui de cadeia de fornecedores, né? de materiais e de aspectos culturais também. Fizemos adaptações para viabilizar o sistema construtivo para o nosso cenário do mercado. E hoje a gente tem um sistema construtivo de painéis, né? A gente faz, a nossa fábrica em Araucária é uma fábrica de painéis. A gente tem preparação dos materiais, né? Montantes, chapas, enfim, todas as partes de instalações e revestimentos. E a gente tem uma linha de produção de painéis de parede, outra linha de produção de painéis de piso, uma linha de produção de treliças e de escadas. Então são painéis que você carrega depois num caminhão e vai montar na obra sobre um radier de concreto com um MUNC para casas térreas e com guindaste para prédios. E ao longo desses 14 anos, né, desde 2009, a gente foi aperfeiçoando esse sistema. Lógico que nossos primeiros painéis era frame USB, painel aberto, com baixo nível de industrialização. Aos poucos a gente foi aumentando. Foi colocando placa cimentícia, aí a gente desenvolveu um sistema de contramarco para fazer uma instalação das janelas dentro da fábrica, aí começa a embutir elétrica, embutir hidráulica, painel fechado do lado de dentro, painel fechado já com acabamento do lado de dentro, e a gente sempre teve uma veia de inovação muito forte, né? Isso tinha que andar junto com nós, né? Porque a gente tinha que estar sempre brigando pela competitividade das nossas soluções. A gente estava sempre
brigando com a alvenaria tradicional, sim, com a parede de concreto. Então a gente tinha que estar inovando em processo, inovando em forma de você fazer a concepção da engenharia, para a gente aumentar a nossa competitividade, ser mais eficiente no consumo dos materiais, ser mais eficiente na produção, na montagem. E a gente foi sempre tendo inovações incrementais, né? Eu lembro, a primeira vez que a gente fez um içamento de cobertura, era para uma casinha, o primeiro protótipo que a gente fez de casa de habitação popular, uma casa de 45 metros quadrados, a gente fez a cobertura montada no chão em 2 módulos, né? Pequenininho e tal. E hoje a gente monta, né, a cobertura do prédio inteiro, ela dá 250 metros quadrados, 8 toneladas, e a gente monta isso o negócio inteiro. Então, né, ao longo disso, né, foram várias inovações incrementais que a gente foi agregando, que a gente foi aprendendo. Várias melhorias foram acontecendo, os erros, né, erros, melhoria, um processo contínuo de PCDA. Né? PCDA, o tempo todo, exatamente. Então daí a gente vai aumentando o teor de industrialização. Hoje a gente tem uma casa que a gente diz que 85% do custo dela nas etapas de off-site, que a gente chama, que é produção e montagem. Ela sai é uma casa térrea, com banheiro modular para térreo, né? Então muito parecido com o que a gente tem aqui na feira. Então a gente consegue levar ela com um grau de terminalidade muito grande já, que permite que depois da montagem, em no dia seguinte você consiga tirar o CVCO. Não. Então, né, a gente sempre vai tendo os aprendizados, vai tendo as referências, né? A gente está sempre participando de feiras, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, né? Japão, Inglaterra, Alemanha, Suécia, tivemos recentemente na Suécia e na Finlândia, Canadá. Então, vendo as principais referências, fazendo benchmark com essas empresas, vendo o que a gente pode trazer de ideias para cá, na ideação. A gente tem todo um desenvolvimento de tecnologia, que a gente acompanha o grau de maturidade de cada tecnologia, né, entre a ideação e a implementação dela dentro da operação. Né. Você vai fazendo estudos de viabilidade, mock-ups, protótipos em escala real, faz um teste no empreendimento, PDCA o tempo inteiro, e aí isso daí de repente se estabiliza, é uma solução nova. O protótipo na escala real é muito importante, né? Até mesmo para os colaboradores verem, né, como é que vai ficar ali e desenvolverem os demais produtos. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Bom, a gente falou aqui durante o podcast sobre o tempo, né? Como o tempo é importante, como a entrega é rápida da construção off-site. Mas pensando na tecnologia da TecVerde, né? O que vocês também, quais as vantagens de adquirir hoje uma casa da TecVerde em questão né, das demais vantagens relacionadas ao método construtivo? Bom, hoje a TecVerde é uma empresa não só de off-site, mas é uma consultora também, né? Então a gente consegue fazer uma entrega de escopo completo, por exemplo. A gente pode ir desde a fundação até a entrega das chaves, porque a gente entende que a gente, sendo uma consultora muito competente no canteiro, a gente consegue extrair os melhores benefícios do off-site, né? Tem diversas questões em relação à preparação da base para você fazer uma montagem eficiente, e após a montagem ainda tem muito serviço que, vamos dizer, é considerado tradicional, né? Cerâmica, pintura, impermeabilização, colocação de telhas, né? Muita coisa ainda é feita no canteiro como se fosse uma construção convencional. Então a gente consegue, como a gente tem todos os nossos processos bastante estabilizados, né, com bastante engenharia pensada, a gente consegue ser bastante eficiente nisso. Então a gente consegue trazer uma solução construtiva completa para os nossos clientes. Né? E ela está inclusa todos os projetos, né? Toda a garantia que a gente dá, toda a garantia do desempenho, então a tranquilidade que o incorporador tem de estar comprando um serviço que vai atender a norma de desempenho. Né? Então é uma construção rápida, é uma construção que tem uma qualidade estabilizada no empreendimento todo. Então a gente chama de solução construtiva mesmo, né? Por incorporador. Ele vai ter um fornecedor dentro do canteiro dele muito importante, né, com um escopo muito grande, mas que vai reduzir muito a dor de cabeça dele com a construção.
do empreendimento. É o mais importante. Só quem já sentiu na pele a dor da construção tradicional sabe o que é isso, né? Por exemplo, eu já construí, né, como engenheiro, alguns prédios e construção molhada. Hoje eu não gosto nem de olhar, dá até arrepio, né? Como diz o François, que esteve aqui com a gente. Nós já trouxemos aqui no ProSA Podcast alguns players do mercado de loteamentos, porque o loteamento ele tem dois momentos distintos que se destacam muito, né? Principalmente para a questão de valor. Um é o lançamento, né? Quando tem aquela expectativa do bairro, novo parcelamento solo, e o outro é depois do condomínio já consolidado, o pessoal fala, opa, aqui tem um bairro, eu quero morar aqui, e também há uma valorização do empreendimento. Eu queria saber mais sobre a Tec Home, como esse braço da Tec Verde, né, trabalha junto com os empreendedores, principalmente loteadores, valorizando o empreendimento do mesmo. Então, a Tec Home surgiu justamente por identificar um problema, né, que a gente viu nos loteamentos, porque aqui, principalmente no interior de São Paulo, tem muitos loteamentos horizontais, aí o pessoal vai lá, compra um lote, mas aí ele fica pagando um financiamento ou uma parcela do lote e ele fica com a capacidade financeira dele limitada para fazer a obra com capital próprio da casa ou até mesmo para contratar um novo financiamento, né, para financiar a obra, e tem poucas opções de financiamento para obras, né, que fogem de um padrão, vamos dizer assim, de Minha Casa Minha Vida, né, tem um limbo ali de opções de financiamento para alguns padrões, né, de construção. E então a gente desenvolveu esse negócio para resolver esse problema. A gente traz a solução construtiva Tec Verde, que é uma solução rápida, industrializada, enfim, né, todos aqueles benefícios que a gente conhece, através de um catálogo de casas padronizadas, com opcionais, obviamente, e com um braço financeiro, através da Homeland, que tem um fundo que vai financiar essas obras. Então o que eles fazem? Eles vão refinanciar o lote mais a casa. Sim. E aí o proprietário ele paga uma parcela só do lote mais a casa. E o lote mais a casa é dado como garantia. Exatamente. E aí justamente por conta da Tec Verde ter uma solução construtiva que vai lá e executa a obra em 90 dias, dá uma segurança para o financiador ter a garantia do imóvel. Exatamente. Entendeu? Ele sabe que ele não está pondo dinheiro numa obra que vai ficar parada, com baixa qualidade. A garantia é menor do que ele está dando. Exatamente. Então, são duas coisas que andam junto, né? A solução construtiva permite a solução financeira. Sim. E com isso a gente consegue resolver um problema, né, dos loteamentos que hoje ficam muito vazios. Os loteamentos estão lá 100% vendidos, mas não tem casa, tem poucas casas. É uma velocidade bem grande. Exatamente. Então a gente faz uma parceria com os loteadores, né, para trazer essa solução para os proprietários, né, que adquiriram lotes. Então a gente entra com a carteira de clientes, oferecendo as soluções, né, oferecendo as casas, e faz a venda direta daí para o consumidor final. Né? E sobre o ticket médio dessas casas, mais ou menos, varia de quanto? A gente tem dentro do catálogo casas aí desde de 45 metros quadrados até 180, né? Então elas variam aí entre 180 até 700 mil reais. Ah, legal. Né? Variam bastante, na verdade. Bem competitivo. Né? Um dos grandes diferenciais da construção off-site é, sem dúvida, o tempo, né? Como o tempo é dinheiro, nós sabemos que o mais barato também sem dúvida, o mais rápido, né? Eu quero ouvir de você, né, como que a Tec Verde faz, né, para entregar a obra talvez até 4 vezes mais rápido que o sistema construtivo tradicional, e sobretudo, né, essa comparação que às vezes o pessoal faz de custo, mas eles não colocam tudo na ponta do papel, porque se a gente colocar, né, na mesma base de cálculo, a gente prova matematicamente construir com a construção tradicional é bem mais caro. A tecnologia de industrialização que a gente almeja, né, que a gente objetiva, ela não é tão baseada só no sistema construtivo, mas muito mais numa engenharia de processo. Né? A gente tem que conseguir montar super rápido, mas muito mais rápido do que uma construção, vamos dizer assim, convencional de light wood framing, uma construção como é feita nos Estados Unidos, no Canadá, porque a gente tem que reduzir o prazo total da obra, não só por uma questão de ser mais rápido, entregar mais rápido, mas para diminuir os custos indiretos, né?
Hoje, se a gente for ver, o incorporador médio, que são, né, muitos dos nossos clientes, as obras são geridas né, a forma convencional, né? Então, tem um engenheiro que passa 2, 3 vezes por semana na obra, tem um mestre, um encarregado, um estagiário que fica lá fazendo apontamento e os empreiteiros, né? Então, muita pouca mão de obra contratada. Então, esse incorporador ele acaba não tendo muito incentivo para fazer a obra rápida. Ele tem uma estrutura enxuta ali, um custo fixo extremamente, né, reduzido. E quando a gente entra com um sistema construtivo, na verdade, a gente está entrando dentro de uma obra que tem que ter uma gestão, no mínimo, razoável, né? Por exemplo, uma estrutura mínima dessa, muitas vezes os caras não fazem controle tecnológico dos materiais, do concreto, do tijolo, né? A qualidade. E aí a gente sabe por que a construção civil é do jeito que é, né? Mas a coisa meio que acontece desse jeito. Então, quando a gente entra, a gente tem que ter um acompanhamento da engenharia, o PDCA, né? Tem que ter um inspetor de qualidade, o técnico de segurança, tem todo um acompanhamento, um suporte gerencial e operacional para a obra, e a gente tem que reduzir essa estrutura, tem que reduzir o tempo que essa estrutura é aplicada. Então, é muito engenharia de processo, a gente está sempre se inventando e reinventando para a gente conseguir, através do woodframe, montar e ter as terminalidades o mais rápido possível. Então tem muita solução de projeto, né? Então a gente entra com o incorporador, vamos mudar um pouquinho essa janela e tal, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assado, porque isso vai ser mais rápido de arrematar, isso vai dar menos problema, isso eu impermeabilizo mais rápido, isso eu finalizo mais rápido, entendeu? Então a gente faz todas essas adaptações sempre buscando a simplificação dos processos em canteiro para a gente ter uma otimização dos recursos ali aplicados. Muito bom. Pensando na sustentabilidade, né, ela pode ser feita na construção civil de diversas formas. Então, ser sustentável é garantir antes, né, e durante e após as construções, né, que sejam feitas ações que reduzam tanto o impacto ambiental, potencializa também a viabilidade econômica e proporciona boa qualidade de vida, tanto, né, para os moradores futuros, quanto também para os nossos colaboradores durante a construção. Nesse sentido, eu queria ouvir de você, né, que eu sei que da capacidade de inovação de vocês, da capacidade da sua empresa, as ações que a Tecverde vem trazendo no dia a dia mesmo, para ser cada dia mais sustentável e trazer essa sustentabilidade para a construção civil nesses 3 pilares. Bacana, a gente acabou falando pouco realmente de sustentabilidade até agora, né? Eu nem tinha colocado isso como um dos benefícios do sistema construtivo, porque a sustentabilidade para nós ela é transversal em todos os nossos processos, né? A gente nasceu com essa bandeira, e o sistema construtivo ele já traz uma série de benefícios intrínsecos, né? Ele é baseado Então, o sistema construtivo ele é baseado no insumo principal, que é a madeira de reflorestamento. Então, é um material renovável, é um material que faz a captura de carbono, mas a gente tem que ter a sustentabilidade observada em todos os nossos processos, né? Então, desde a destinação de resíduos, a otimização dos materiais, né? A gente reprocessa muita coisa dentro da fábrica, então você consegue otimizar muito mais o uso do material. Todo o trabalho que a gente faz com os nossos coordenadores, com nossos colaboradores, principalmente na questão da segurança do trabalho, né? Uma das nossas críticas maiores que a gente vai atender, como eu falei, né? O incorporador, o cara nem faz uma estrutura de canteiro, não tem o banheiro, não tem papel higiênico, não tem o pessoal comendo marmita debaixo de uma lona, né? Então, todo o trabalho que a gente faz junto com os colaboradores, para eles terem condições, né, adequadas de trabalho, não só na fábrica, mas também na obra, né, principalmente na obra, tem todo esse trabalho que a gente faz. A gente está agora trabalhando fazendo as nossas análises de ciclo de vida, para a gente conseguir obter as certificações e começar a trabalhar dentro do mercado de carbono, para a gente oferecer isso como um diferencial. Legal. O poder público, agora a gente está atendendo lá São Sebastião, estamos atendendo também o governo do Paraná, através da Fundepar, com uma licitação de salas modulares, né, para as escolas. E essa demanda também surge, né? O que a gente consegue utilizar, né, explorar o fato de ser sustentável, né? Todas as comunicações do governo do estado do Paraná estão falando, estamos fazendo as salas de aula, salas modulares sustentáveis. Em toda a comunicação que eles fazem, né?
Então, a gente está buscando isso certificar para a gente poder dizer, né? A gente sempre fala, o sistema combustível reduz lá tanto de consumo de água, tanto de emissão de gases, mas são métricas que a gente se baseou em base de literatura, né? A gente quer poder dizer agora com números e fatos, né? Quanto que a gente está reduzindo o consumo de água, reduzindo o consumo de geração de CO2, e quanto que a gente está sequestrando de carbono dentro das nossas obras, para a gente poder explorar isso mais, né, e usar isso como comercialmente, né? Não, legal. Uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente entra no site da Tec Verde, né, uma frase que me chamou muita atenção, que logo no cabeçalho fica escrito assim: seja protagonista no futuro da construção civil. É um botão, né, para ser clicado, quero ser parceiro da Tec Verde. Qual a importância das parcerias estratégicas e como funciona, como ser um parceiro da Tec Verde hoje? Bom, esse é um pilar estratégico da Tec Verde, que a gente chama de soluções duradouras, relações duradouras, onde a gente busca ter, né, com todos os stakeholders em torno da Tec Verde, sejam relações ganha-ganha, né? Então, a gente precisa de muitos parceiros para viabilizar o nosso offsite. Desde fornecedores, né? A gente trabalha muito em parceria com os fornecedores, tanto na parte de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de produto, como, né, toda a relação de fornecimento, prazo de pagamento, né, volumes mínimos e tal com fornecedores. Empreiteiros locais, como disse, a gente tem que ser uma construtora muito competente para, né, potencializar o offsite. Então, a gente tem hoje grandes parceiros de empreiteiros, né, para a gente ter esse trabalho local. Então, né, quem quiser ser um parceiro nosso nesse sentido, a gente está sempre aberto a isso, né? A gente cuida muito disso para os nossos fornecedores locais, os nossos empreiteiros, a gente ter uma relação ganha-ganha com eles, né? Hoje muitas consultoras exploram muito os empreiteiros localmente, né? A gente não tem essa visão, a gente quer justamente para a gente poder ter um PDCA, né, também junto com o fornecedor. Né? A construção enxuta fala muito disso, né? Você tem que trabalhar com os seus fornecedores numa relação ganha-ganha. E também em relações comerciais, né? Hoje a gente está buscando muitos negócios corporativos, onde a gente precisa estar por dentro dos grandes empreendimentos que estão acontecendo na fase de desenvolvimento e não depois que eles já estão em implantação. Muitas vezes a gente chega põe o pé para dentro da porta, assim, vamos dizer, de cada oportunidade, num momento tardio. Então a gente quer construir uma rede de parceiros nossos comerciais para a gente estar por dentro dos grandes projetos de infraestrutura, industriais, urbanísticos, para a gente estar podendo estar oferecendo a nossa solução numa fase ainda inicial dentro do desenvolvimento, para a gente justamente poder propor a melhor solução para cada oportunidade dessa. E como faz, Pedro, para as pessoas achar vocês nas redes sociais, você, Tec Verde, e obter mais informações sobre o trabalho de vocês, né, e contratá-los? Bom, a gente está em todas as redes, né? A gente tem, principalmente através do LinkedIn e do Instagram, hoje até às vezes mais no Instagram, né? A gente tem o nosso perfil, Tec Verde Engenharia, só pesquisar lá que vai encontrar, manda um direct. A gente tem um pessoal, né, que trabalha para direcionar cada oportunidade, parcerias, oportunidades comerciais. Mas eu queria deixar também o meu contato pessoal, pedro@tecverde.com.br, o meu e-mail, né? Estou no Instagram também, Pedro V. Moreira, se alguém quiser entrar em contato por lá. Que facilmente, Tec Verde no Google vai aparecer alguma forma de entrar em contato com a gente. Com certeza. Olha, Pedro, eu queria te agradecer muito pela presença, foi uma ótima entrevista, né? É sempre um prazer entrevistar pessoas como você. O nosso podcast também fica em Belo Horizonte, nós temos um estúdio lá. Você estando em Belo Horizonte, entre em contato comigo, a gente faz uma outra rodada. É sempre bom, né, estar com pessoas, empresas incríveis que fazem a diferença no mercado de trabalho, principalmente desenvolvendo a construção off-site.